O governo pretende implementar o Drex, né, a nova moeda digital, o real brasileiro em formato digital, em 2025. Isso tem suscitado muitas discussões, muita gente falando contra, muita gente falando a favor, muita gente falando sobre que agora não se tem mais privacidade. E eu queria trazer algumas reflexões aqui sobre o Drex e sobre como é hoje e o que sobre a minha perspectiva, sobre a economia, eu sou ignorante total. Mas eu entendo sobre privacidade, eu entendo sobre liberdade, eu entendo sobre a legislação. Eu vou apresentar para você aqui que, na verdade, não vai haver uma mudança tão significativa na maioria de 98% da população. Essa que é a realidade. Porque muito se fala sobre eh, as questões de privacidade, só que isso já não se tem hoje. Você já não tem privacidade nas transações que você realiza de forma online, transferência bancária, já não tem privacidade, porque o governo pode sim ter acesso às informações. Então, assim, os riscos que existem hoje, que estão sendo apontados, o Drex agora vai implementar, não sei o que e tal, já existem, né? Já existem. Os riscos que são apresentados com a implementação do Drex já existem com as transações da forma como são realizadas, né? Se você falar a questão da privacidade, hacks, né? A questão de cibersegurança e o controle governamental, tá? Então, eu vou apresentar para você aqui, quero colocar como está lá na página do Banco Central. A página do Banco Central tá assim, né? O que é o Drex? É o real, a moeda brasileira oficial em formato digital. Tem o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional. Aí, terceiro ponto, né? Regulado pelo Banco Central e emitido somente em sua plataforma, tem mesmas garantias e segurança do real tradicional e depende de um banco e de outra instituição para o seu uso pelo cidadão. Qual é a questão? Tem pontos positivos? Tem, né? As transações digitais, de uma forma geral, sob a minha perspectiva, apresenta um cenário significativo de segurança. Por quê? Você consegue rastrear a moeda, você consegue rastrear para onde aquele dinheiro foi. Então, quando a gente fala em situações de roubo, extorsão, estelionatos, tendo essas transferências digitais, isso confere alguns mecanismos e algumas ferramentas. Eu estou falando aqui como delegado de polícia e experiente nessa área. Você tem ferramentas para você alcançar ali a identificação dos autores da infração penal, os autores do crime e tal. Então, isso com toda certeza é um ponto positivo, além de facilitar a utilização, né, as pessoas através da utilização das transferências, né, que já acontece hoje, a transferência digital por meio de aplicativos bancários, né, você faz pelo celular, faz pagamento. Eu raramente vou a um banco, por exemplo. Então, boa parte das pessoas que já foram incluídas nesse cenário digital já se utilizam dessas ferramentas de transferência que nessa parte é muito semelhante ao Drex, né, ou pelo menos como ele se apresenta. Qual é a crítica e é o que eu quero tratar aqui especialmente, porque eu vi alguns vídeos aí, assim, as pessoas criticando, falando, agora você não tem mais privacidade nas transações, o governo agora vai controlar. Mas, cara, a fato é que já controla, né? Esse já controla. E alguns elencam uns argumentos, por exemplo, isso é coisa satanista, é coisa satânica. Tá. E se for satânico, então é porque você está sob uma perspectiva religiosa. Sob a perspectiva religiosa, você não muda as profecias. Então, se a profecia já estabelece que vai haver uma moeda satânica, um dinheiro único, não sei o quê, então como é que você vai impedir isso? Não faz sentido. Você não tem como impedir uma profecia se assim for estipulada, percebe? Mas tá, vamos falar dessa questão da privacidade. Agora, vou trazer para você aqui a Constituição Federal de 1988, estou falando do Brasil, nível de Brasil. A Constituição que foi elaborada em 1988 trouxe uma preocupação quanto à proteção da privacidade. Claro, você tem lá no artigo 5º, o inciso 12, você tem, olha, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, das comunicações de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, na hipótese e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui diz respeito essencialmente às comunicações telefônicas, né? Então, a interceptação de comunicações, enfim. Só que esse dispositivo também é levado em consideração para que o Poder Judiciário autorize o acesso às suas informações bancárias. Então veja só, hoje, se você faz uma transação bancária e você usa uma transferência online eletrônica e não dinheiro em espécie, isso já é rastreável, né? Isso já é rastreável, já se pode identificar, já se pode identificar. A hipótese de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo de dados, está estipulada na Lei Complementar 105, e ela já traz as hipóteses que essa quebra desse sigilo bancário, então, esse sigilo bancário, financeiro, ele pode ser
rompido, né, o Poder Judiciário, isso é uma decisão que é reservada à manifestação do Poder Judiciário, né, aquilo que se chama cláusula de reserva de jurisdição, só o juiz que pode autorizar. Então o juiz pode autorizar a quebra desse sigilo bancário para que se acesse as suas informações bancárias. Então aquilo que você fez através de transferência bancária, que ficou registrada no Banco Central, o Poder Judiciário e, por consequência, o órgão de persecução penal, seja a polícia, seja o Ministério Público, vai tomar ciência. O que diz a Lei Complementar 105? Olha, a quebra de sigilo poderá ser decretada, leia comigo, ó, quando a quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito policial ou processo judicial. E especialmente nos seguintes crimes. Aí tem uma lista de crimes, né? Aquilo que eu mais trabalho, por exemplo, na prática é que tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. A gente trabalha na repressão ao tráfico de entorpecentes e, é claro, na repressão ao tráfico de entorpecentes, às vezes se faz necessário que nós tenhamos acesso às informações bancárias do indivíduo que é investigado. Às vezes o cara vende droga no Pix, né? Então, nessa parte, o acesso a essas informações se dá especialmente para identificação da prática de uma infração penal. Então já existe. Se você usa... Oi, presta atenção. Se você fala assim, ah, não, mas eu não quero Drex porque eu prefiro usar a conta bancária. Então o governo já tem acesso, né? Dentro de uma persecução penal, dentro de uma investigação policial, já tem acesso. E depois de ter acessado essas informações, é possível que seja compartilhado com outros processos judiciais também. E o Poder Judiciário faz parte do governo, né? É o Poder Executivo, junto com o Legislativo e o Judiciário, eles exercem, são um governo, né? São um governo de uma forma geral. O Estado é isso. Então já se tem acesso a essas informações. Não faz sentido você falar que agora vai ter acesso, porque já se tem. Agora, claro, a única forma de você, então, não fazer uma transação e essa transação não ser do conhecimento do governo é se você faz uma transação de forma física. Ou agora com essa alternativa, que são as criptomoedas descentralizadas. Então, por exemplo, o Bitcoin. Se você, então, faz uma transferência que não passa por nenhum órgão de controle, aí tudo bem, aí passa ao ilícito. Agora, eu digo assim, uma preocupação com a privacidade e que sob a minha perspectiva, é algo que deve ser levado muito em consideração. Assim, normalmente quem fala sobre isso contra é porque busca fazer transações, evidentemente, que não possam ser rastreadas. Agora, você que está me assistindo aqui, né, tenta não conspirar um pouco, tenta refletir comigo o seguinte: quando você vai no mercado comprar alguma coisa, você tem preocupação se o governo através de uma medida policial, por exemplo, de investigação, souber que você foi no mercado e comprou? Você normalmente quer ocultar aquilo que você considera ou imoral ou ilícito, né? Então, por exemplo, você vai num motel. Se você acha que aquilo é um comportamento imoral, de repente é um relacionamento extraconjugal, você não quer que ninguém saiba, né? Então, porque você considera imoral, mas não é ilícito. E se você comete um crime, por exemplo, você vende um produto ilegal, você compra um produto sem emissão do cupom fiscal, aí é o ilícito. Se é um ilícito, é claro que você quer fazer de forma ocultada, percebe? Normalmente, eu não estou falando em todos os casos, mas normalmente a gente só quer fazer as coisas de forma ocultada quando ou é imoral ou quando é ilícita, né? Ou quando está dentro do cenário da privacidade, claro. Mas assim, as pessoas vão comprar droga, por exemplo, que ela não quer comprar com transferência eletrônica, né? Porque ela se envergonha daquilo, em boa parte das vezes. A pessoa vai comprar um produto receptado, ela não quer que aquilo passe pelo sistema bancário. Então, assim, normalmente a privacidade, ela, ao mesmo passo em que ela é positiva no sentido de preservar a intimidade de vida do indivíduo, ela é positiva para o indivíduo criminoso, para o indivíduo que quer fazer atos de corrupção. Por exemplo, um agente público, um político, alguns vão ser contra o Drex. Por quê? Porque alguns políticos, alguns agentes públicos, principalmente do poder político, eles praticam atos de corrupção. E aí ninguém quer fazer um ato de corrupção recebendo dinheiro na sua conta. Basicamente é isso, né? Então o cara busca, com toda certeza, meios alternativos de fazer a transferência. Anda com dinheiro no carro, né? Quilos de dinheiro do carro. Às vezes ele quer buscar a transferência dessas moedas, dessas criptomoedas que são descentralizadas, supostamente descentralizadas. Agora, se eu acho que em relação ao Drex, até essas se comparado ao Drex ou outras questões digitais, as criptomoedas também vão ser vulneráveis no sentido de cibersegurança, né? É fato que hoje se tem muita discussão, principalmente na internet, de querer ser contra o Estado, né? Tem que diminuir o Estado. A verdade, meus caros, é que
Sem Estado nós teríamos anarquia. Hoje nós não somos pessoas boas. Se nós fôssemos seres humanos bons, pessoas boas, de coração bom, todos nós, aí não precisaria de Estado, porque ninguém ia tomar o que é do outro. Mas enquanto não formos pessoas assim, boas de coração, claro que tem que ter Estado. Porque o que garante que aquele que tem mais poder financeiro não vai tomar dos outros é justamente essa sensação de segurança, ainda que seja um ambiente de segurança, mas essa sensação de segurança que é conferida pelo Estado, né? Basicamente, eu penso assim, que se você pensa diferente, queria que você colocasse aqui no campo dos comentários, e eu acredito que esse Drex ainda vai ter assunto aqui para a gente discutir sobre isso, porque isso vai ser levado um processo lá na Câmara dos Deputados, né? E acho que no Congresso Nacional de uma forma geral, para uma audiência pública, e com certeza vai ter muita discussão ainda sobre a implementação ou não do Drex. Queria que você colocasse aqui no campo dos comentários o que você acha a respeito do Drex, se você acha que pode representar um avanço significativo no Brasil ou não, né? Se você acha que é uma coisa ruim, joga aqui no campo dos seus no campo dos comentários, curte esse vídeo, compartilha, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo.